Boa noite. Começamos uma terça suprema por aqui. Quem hoje quer saber como negociar de forma autêntica? Oi, Marcelo, você já está por aqui. Hoje o nosso convidado, vou deixar chegar um pouquinho as pessoas. A gente vai falar, vou colocar aqui na nossa legenda o tema, colocar o tema da nossa live. Para quem quiser saber um pouquinho, vou colocar aqui, peraí. Como negociar de forma autêntica, e já te chamo, Marcelo. Vamos deixar o pessoal ir chegando. Como negociar de forma autêntica. Boa noite, bem-vindos todo mundo. Gente, hoje a gente vai estar aqui, deixa eu fixar o comentário. Pronto, o nosso tema tá aí. Como negociar de forma autêntica. A gente vai estar falando com o Marcelo Girardi, que já tá aqui, vou já chamar. Para o pessoal que entrou aqui, que conheça pessoas que tenham interesse e queiram aprender um pouquinho hoje com a gente aqui, ouvindo o Marcelo, já manda um aviãozinho aqui na live. Eu já vou te chamar, Marcelo, peraí. Olá, boa noite. Tudo bom, Jaque? Boa noite. Tudo bom, tudo bom. Estou muito feliz com você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. Estou aqui na última live do ano, a Na minha, pelo última do menos. ano. E assim, eu vou ler teu currículo para que o pessoal aqui, eu sei que todo mundo já te conhece, mas vai ficar registrado, essa live fica gravada. Legal. Encerrando hoje o ano, e assim, tem um gostinho muito especial, Marcelo, porque eu falo muito aqui no Instagram e essas lives, né? Tem acho que deve ter uns 6 meses quase que eu faço toda terça-feira, com alguns momentos em que a gente acabou não conseguindo cumprir, né, direitinho a terça-feira, teve feriado, teve algumas coisas. E eu falo muito de autoconhecimento, da necessidade da gente, como advogado, como mediador, como negociador, olhar para o que a gente faz justamente para poder fazer do nosso jeito, né, de forma autêntica. Então, eu acho que é um encerramento muito bacana a gente trazer esse teu conteúdo aqui, que eu vi no teu Instagram ali você falando de uma palestra que você ia falar, né, de negociação de forma autêntica. Eu disse, meu Deus, eu quero assistir. E aí não pude, tinha um compromisso no dia. Então, fiquei muito feliz de poder agora te ouvir aqui, trazer as pessoas, né, te trazer para as pessoas aqui que nos seguem poderem ouvir. Antes de te passar a palavra, eu já quero falar um pouquinho de você, ler o teu currículo, né? O Marcelo é CEO da M9CG, falei certo? GC. GC, Gestão Inteligente de Relações, cofundador do Meeting de Negociação, professor da FGV e da AMF, palestrante, mentor em Soft Self-Management Skills. E, enfim, eu acho que você tem um amplo conhecimento de negociação, de mediação. Adoro vários dos cursos que você coloca ali, como fazer perguntas em mediação. Acho que tem tanta coisa bacana. Mas hoje a gente vai te ouvir falar de negociação de forma autêntica. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui, ter aceito esse convite, estar aqui comigo hoje. Legal, eu que agradeço, Jaque. Ainda bem que você ficou curiosa e falou, poxa, eu perdi a outra live, vou fazer uma só com ele agora. Foi só para mim agora, mas para mim e para todo mundo que Vamos. assistir. Sim, sim, sim. Não, acho que é sempre bom a gente conversar sobre esses temas, né? Eles são temas de base, eu diria, porque a gente está falando de soft skills e a gente está indo além, a gente está falando de self skills, né? E as hard skills a gente já tem essa estrutura muito bem montada, são as habilidades técnicas, né? E isso a gente já vem com uma base muito grande, porque a gente começa lá pela universidade, né? E vai se aprofundando numa habilidade técnica que a gente escolheu, ou várias, né? Vários cursos de graduação, medicina, direito, engenharia, enfim, todos os cursos que vão nos dar essa possibilidade de entender tecnicamente um determinado assunto. O ponto é que quem realiza cada ação em cada área que escolhe atuar é um ser humano. Então nós trabalhamos muito daqui para fora, né? A nossa cabeça está muito ligada no externo.
E, de algum modo, a gente acaba não dedicando com a mesma seriedade ou com o mesmo grau de estrutura técnica trabalhar as habilidades interpessoais, as soft skills, né? Ou a gente pode chamar de habilidades de relações humanas, né? Habilidades comportamentais nesse sentido, e mais do que isso, porque aí a gente está nos níveis, está vendo? A habilidade técnica que eu vou realizar na profissão que eu escolhi, no core business que eu escolhi, na área que eu escolhi, as soft skills que vai me permitir as relações com todas as pessoas que estão dentro desse ambiente que eu escolhi, falando de trabalho, por exemplo, né? Aspecto profissional, sejam os clientes, os fornecedores, os parceiros, os colaboradores, os chefes, etc., né? Tanto quanto na habilidade, na vida pessoal, familiar, afetiva, né? E se a gente quiser mergulhar um pouco mais e ir num outro nível, a gente tem as self skills. Porque olha que interessante, as soft skills estão condicionadas às self skills, as habilidades de autoconhecimento, de autogestão, de gestão de si mesmo. Para você fazer a gestão de alguma coisa, você precisa conhecer aquilo, né? Por exemplo, para fazer a gestão de um negócio, de um business, você precisa conhecer daquela área, você conhecer daquele business, né? Então, para você fazer a gestão de si mesmo, você precisa se conhecer um pouco mais. Como você falava, né? Não só aqui, mas também anunciando aqui a nossa live, o autoconhecimento aplicado às nossas relações, por exemplo, nas negociações. Então, se eu estou dentro de uma área técnica e eu preciso negociar com outras pessoas, e eu preciso que essas negociações produzam resultados positivos, e não só uma vez, eu preciso que isso aconteça constantemente, porque a maioria das nossas relações são relações de longo prazo. Significa que cada negociação que eu faço, eu estou já começando a próxima que ainda não aconteceu. Olha que interessante. O modo como termina uma negociação condiciona o modo como a próxima negociação com aquelas pessoas, com aquela pessoa vai continuar. Se termina de um modo construtivo, se termina de um modo que funcionou, que produziu, então a gente tem uma chance maior na próxima vez a gente já deixar uma porta aberta para isso acontecer. Porque os problemas sempre vão acontecer, sempre vão aparecer, as divergências e assim por diante, as mudanças, a vida é muito dinâmica, né? Então condiciona o meu business, condiciona a minha vida pessoal, condiciona as minhas relações, em todos os níveis, em todos os contextos. A forma como eu me relaciono me dá qualidade de vida. A forma como eu me relaciono me ganha tempo, porque eu resolvo mais rápido aquilo, e resolvo de um modo que gere ganhos, né? E então me dá eficiência de vida, vamos dizer assim, não é só de negócio, de business, me dá eficiência de vida, né? Me dá felicidade, sensação de completude, de plenitude, de estar realizando coisas importantes com pessoas importantes na vida, né? Inclusive com aquelas que mais nos desafiam, né? Que são aquelas pessoas que nos contestam, são aquelas pessoas que entram em divergência muitas vezes de um modo um pouco mais acirrado e a gente precisa sair e dar uma solução e assim por diante, ou seja, em vários contextos, né? Só que todo o resultado das hard skills que estão condicionados pelas soft skills, a soft skills está condicionada pelas nossas self skills, a nossa capacidade de gestão de si mesmos, né? Então é isso que eu vamos dizer assim, vim comentar com vocês, porque eu falo muito de negociação, gosto, estudo, ajudo, pratico, faço mentoria, cursos, etc. O ponto essa aí é a parte da técnica também, né? A técnica de negociar, ferramentas de negociação, né? Tem planejamento, como se planejar, como se comunicar de um modo eficaz, como se comunicar de um modo produtivo, como estabelecer uma boa relação, como estabelecer um bom rapport. Tudo isso é ensinável, tá vendo? Você falou de uma coisa que eu achei tão interessante. Ontem eu estava lendo sobre... Eu acompanho bastante aquelas tendências de habilidades do Fórum Econômico Mundial, né? Que todo ano ele faz... Aliás, fazia, né? Agora não é mais tão constante. Que ele faz o ranking, né, Marcelo, das habilidades que vão estar em voga nos próximos anos.
E eles não fizeram, acho que desde 2020 não houve grande mudança, mas tem um report, um relatório deles que eles falam que foi feito ali no início de 2020, quando começou a pandemia. E aí tem, entre várias coisas, ele fala que a grande demanda no mercado de trabalho hoje em dia é dessa autogestão, de profissionais que saibam fazer exatamente isso que você falou, né? De autogerir. Acho que tem tanto a ver, porque a gente está num mundo cada vez mais de pessoas que trabalham de casa, né? Mesmo muita gente. Eu, por exemplo, adoro fazer home office. Tudo que eu posso fazer, mesmo agora que já voltou, eu ainda continuo, porque eu acho que existe uma economia de deslocamento, de tempo, de dinheiro e assim, o conforto de você estar próximo, né, os seus em casa. E só que isso gera uma dificuldade, né? De gestão, de organização, de gerenciar esse tempo, que eu acho que talvez, não sei se entra isso tudo quando você fala dessa autogestão. Quando eu falo de self-skills, eu falo de autoconhecimento. É mais do que isso, vamos dizer assim. É conhecer a si mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de negociação autêntica, que é o nosso tema aqui, né? Então, eu estou falando assim, não estou falando das técnicas de negociação, tá vendo? Não estou falando das ferramentas, estou falando de antes. Antes quer dizer o seguinte: por que eu devo negociar isso? Isso é importante? Em que momento que eu vou fazer, se for importante? Ou seja, a primeira negociação é comigo mesmo. Como é que eu negocio isso comigo? Porque depois a negociação externa, ela já é um segundo passo. Por exemplo, eu faço uma negociação, a primeira negociação comigo é em que nível que isso importa para mim? Qual é, honestamente, a minha participação nessa situação? Qual é, honestamente, a minha contribuição para que isso esteja acontecendo desse modo? Quais são as proporções aqui em relação ao que é de cada um efetivo, né? Se eu violei, por exemplo, uma situação, não só uma regra jurídica, mas eu também violei uma regra de relação, tá vendo? Como é que eu fico nessa história? Por que eu, né? Como é que eu estou me vendo nisso aqui? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é entendimento. Onde está o problema, Jaque? O problema é o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, eu e você, por exemplo, e todas as pessoas que estão aqui, a Lu, o Cronenberg, a Silvana Dias, a Fátima Pates, o Douglas, né, o Rafael Bastos, e etc. Tanta gente aqui que eu vi, a Dani também. Nós estamos num processo de consciente, tá vendo? A gente está como se a gente estivesse numa... Imagina o ser humano com várias, né, estruturas, assim, né? Como é que nós somos estruturados. Então, isso sempre me chamou a atenção e me deixou curioso, até que eu fui estudar, né? Ali 2007, 2008, um pouco antes até, mas ali eu começo a fazer uma especialização em psicologia social com um endereço em ontopsicologia, para estudar a dinâmica da personalidade humana, né? Como é que o ser humano está, vamos dizer assim, organizado. Psicologicamente, psiquicamente, e o que acontece fora também, né? A partir desses processos internos. Engraçado que semana passada eu estava revendo um filme que fazia muito tempo que eu tinha assistido aí, parecia que eu estava assistindo de novo, que é aquele O Físico, que foi uma adaptação do livro do Noah Gordon, né? Na Idade Média, ali até um pouco antes, um jovem que quer aprender um pouco mais sobre medicina e atravessa todo o percurso da Ásia ali, vai até a Arábia e se encontra no filme, né, com Ibn Sina, que é o Avicena aqui no Ocidente, chamado de Avicena, que era o médico mais famoso da época. Olha que interessante, não só ali, mas ali é colocado daquela forma e em muitas outras situações era uma heresia, era um crime praticamente. A sua pena era a morte se você abrisse o corpo humano, tá vendo, para estudá-lo. É como se ele fosse sagrado aos olhos, né, da religião ali. Você não poderia abrir, senão você era uma pena de morte. Ou seja, você não podia estudar como é que era a estrutura física, fisiológica, né, a fisionomia, a anatomia do corpo humano, para entendê-lo, né, entender como é que são os funcionamentos. Olha que interessante, né?
Só depois é que isso começa a ser algo que, né, se torna permitido e lógico, vamos dizer assim. Agora, a mesma coisa acontece com a nossa psicologia, vamos dizer, tá vendo? Muitas vezes a gente se esquece de estudar como é que a gente funciona. Então, se a gente olhar agora, a gente está num processo racional e consciente, tá? O ser humano, ele é 90, 80% de nós é um processo, tem uma dinâmica inconsciente. Significa que a tua tomada de decisão, as tuas escolhas, o teu comportamento, quando você está negociando, por exemplo, aquilo que te chama atenção, aquilo que te deixa tranquila, aquilo que te deixa muito chateada, aquilo que te faz perder o controle, você não tem praticamente conhecimento. Você não tem controle sobre aquilo, a não ser que você, por isso a autogestão nesse nível, tá vendo? A não ser que você comece, é como uma empresa. Você está vendo os efeitos de uma empresa. Não está tendo caixa, os clientes estão ficando insatisfeitos. Tá vendo? Você está vendo o efeito. Assim, o que está acontecendo aqui? Né? Por que a gente não está conseguindo avançar? Por que a gente não está conseguindo girar? Por que os projetos não avançam? Por exemplo, tá vendo? Se você não descobre Olhar para como si. funciona a tua empresa, você não vai saber o que mexer, né? Entender a causa. A mesma coisa nós, seres humanos. Então, olha só, a nossa consciência, por isso se fala em ampliar a consciência de si mesmo, né? Conhecer a si mesmo nesse aspecto. Então, eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer de pontuar algumas coisas que a gente ia conversar, e uma delas é o quanto que a gente conhece de nós mesmos, tá vendo? Antes de qualquer negociação. Porque na negociação eu estou realizando um processo de interação para conseguir coisas importantes para mim. Tá vendo? Os famosos interesses. Né? Todas as metodologias, a metodologia principal, que é a metodologia de Harvard, né? Vamos dizer assim, a mais conhecida, que foi mais a fundo nesse aspecto, tem como centro os interesses das pessoas. O ponto é, será que eu estou negociando algo, buscando alguma coisa que realmente me faz bem? Que realmente vai Que me realmente eu trazer quero, né? ganho? Que realmente eu preciso e eu quero? Né? Mas eu quero para fortalecer a minha identidade. E aí começa o processo de entender melhor o ser humano, tá vendo? Porque se a gente pudesse didaticamente separar, né, essas estruturas, seria, primeira coisa, é a nossa identidade, que a gente pode chamar de essência, que a gente pode chamar de um princípio inteligente, que a gente pode chamar de alma, por exemplo, tá vendo? Aquilo que me identifica não só fisiologicamente, como DNA, mas que me identifica espiritualmente, metafisicamente, tá vendo? Além da física, além dessas, né, expressões aqui que me dão identidade. Se você olha, eu olho aqui, estou vendo a Jaque. Todo mundo que te conhece e que olha e fala lá, a Jaque. Porque tem as feições, tá vendo? Olha que interessante. Agora, psicologicamente, a gente também tem a nossa identidade, tá vendo? Identidade. O ponto é, da identidade até a consciência tem um percurso, tá vendo? Tem um percurso que passa por as emoções, que passa por o processo racional, tá vendo? Então tem o processo emocional, tem o processo racional de pensamento. O processo racional de pensamento depois é o starter, né, para a consciência e a tomada de decisão. Então, quando você está negociando, você está tomando decisões, você está agindo, você está se movimentando, você está falando, por exemplo, você está propondo, você está trocando, tá vendo? Ou seja, aquilo já é um depois, aquilo já é fruto de um processo, né? Então, se eu conheço cada vez mais a minha própria identidade, as decisões que eu tomo conscientemente precisam estar em conformidade com esse meu processo identitário, tá vendo? Se não, junto dessa história da consciência, entra as nossas memórias, entra os nossos julgamentos,
entra os estereótipos, entra o complexo, tá vendo? E estrutura, muitas vezes, uma dinâmica que distorce o que a tua própria identidade tenta fazer chegar na tua consciência. Tá vendo? E é, por exemplo, o que você, Jaque, pegar você aqui de exemplo, Jaque, aprendeu quando era criança. Tá vendo? Desde pequenininha. O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é mal, o que é ruim. Até a forma de você comer, os alimentos que você escolhe, a forma de você se vestir, a maneira de você se relacionar. Tudo isso tem a ver com o lugar onde você cresceu e o modo como você foi construindo a sua lente para ver a realidade. Muitas vezes isso vai te ajudar, outras vezes isso não vai te dar autenticidade para negociar aquilo que é melhor para você. Você vai negociar com base em memórias, com base em estereótipos, com base em gatilhos, em convenções. É uma mistura de muita coisa, né? Muita coisa. Entra religião, entra ideologia, entra tantas coisas aqui, tá vendo? Tudo isso é de fora. Por exemplo, o teu corpo, o nosso corpo, ele não tem ideologia, tá vendo? Então a gente está falando de natureza, a gente está falando de um processo natural. Nosso corpo não tem ideologia, nosso corpo não tem religião. Não sei se você concorda. Né? Isso é coisa da nossa cabeça. São Nós é que construímos. Narrativas, né? Que a gente cria, né? Narrativas que a gente cria. O teu corpo, independente da tua ideologia, ele sente fome, ele sente sede, tá vendo? Ele sente necessidade de descansar, de se regenerar, ele sente necessidade de nutrientes, ele sente necessidade de estar num lugar, né, que esteja adequado para temperatura e pressão para ele, né, também ficar bem. E ele conversa com a gente, né? Ele negocia com a gente. Ó, não está bem aqui, não está legal ali, né? Isso aqui não está funcionando bem, então vou, né? Dor, incômodo. E aí, né, a gente tem que negociar todo dia para a gente ter, vamos dizer assim, essa nossa capacidade de interação com o nosso corpo para depois interagir com as outras pessoas. Se você não está bem, você pode ter melhor das intenções, pode ter melhor das cartadas, você não consegue nem sentar numa mesa de negociação, você não consegue nem conversar com as pessoas nem online. Tá vendo? Então, a primeira negociação sempre é... O que eu estou querendo dizer com isso? A autenticidade, ela é um processo de natureza que se transforma depois nas nossas ações concretas. Quando a gente fala, eu estou me sentindo bem porque eu fiz uma boa negociação, eu consegui coisas importantes para mim, e percebi que o outro também conseguiu coisas importantes para ele, e a gente conseguiu reforçar esse vínculo de um modo que a gente consegue avançar. Todas as vezes que a gente precisar interagir, a gente já está criando uma interação que funciona. Tá vendo? E hoje, particularmente hoje, funcionou. Funcionou bem. Tá vendo? Deixa eu ver se... Uma sensação. Eu vou resumir, se me corrigir se eu estiver errada, mas assim, pelo que você foi falando, a sensação que eu tenho é que, assim, para a gente chegar nesse caminho dessa autenticidade toda na negociação, a gente precisa ter pessoas conscientes e autorresponsáveis, mas isso começa antes ainda, né? O que nos faz ter essa consciência, essa autorresponsabilidade, é o autoconhecimento de olhar se realmente isso faz sentido para mim, eu quero, eu preciso, né? É por aí, Marcelo? É por aí, essa consciência. O ponto é que o modo da gente se olhar também é um modo, vamos dizer assim, limitado. Né? Porque como é que eu me vejo? Como é que eu me conheço? Né? Autoconhecimento. Como é que eu me conheço? Por exemplo, eu estou me incluindo nessa, tá? Nós não conhecemos o nosso corpo. Se você pedir para uma pessoa colocar a mão no baço, ela não sabe onde é que é. A grande maioria, vamos dizer assim. Fiquei pensando aqui, cadê? Onde fica o fígado? O que está do lado do fígado? Como é constituído
do pulmão, como funciona o nosso... A gente não conhece como funciona o nosso corpo, Verdade. tá vendo? Sim, e depois a gente, claro, né, à medida que a gente vai tendo uma consciência maior, por exemplo, você começa a fazer os seus exercícios físicos, boa parte do que o trabalho é feito no exercício físico é consciência corporal. Né? Os treinadores falam, vamos trabalhar sua consciência corporal. E aí você vai começando a ter mais consciência do teu corpo, você vai conversando um pouco mais com ele. O nutricionista, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai te ajudar a entender o que funciona, o que não funciona para você. Ainda assim, essa é uma informação externa. E você pode, nós temos a capacidade, quantas vezes a gente come alguma coisa sem nem prestar atenção no que a gente está comendo. Tá vendo? Onde começa o estômago? Ele começa na língua. A língua já fala, né? Toda a nossa boca já fala. É para você, não é para você. Né? Quando é para você, você já sente. Está tudo certo, funciona, você come, se sente bem. Tá? Querendo dizer que a gente tem essa capacidade de conhecer a nós mesmos, mas a gente não se preparou para fazer isso. Tá vendo? A gente não dá importância. Assim como a gente não conhece o nosso corpo, a gente não conhece a nossa psique. As emoções é muito menos. Está dentro desse processo, por exemplo. A emoção é um processo metafísico, se a gente for ver. Tá vendo? Transcende as categorias de tempo e espaço. É um processo metafísico. Você não consegue tocar nas suas emoções, tá vendo? Você consegue ver os efeitos das emoções. Né? E o efeito da emoção, ela acaba condicionando também o teu pensamento. Acaba condicionando o teu comportamento. Então, se você não conhece as próprias, né, quais são os teus gatilhos, o que é o teu processo emocional, porque a emoção abre muitas portas, né, que a gente nem sabe. Então, você está numa negociação, fez todo um percurso, tem uma habilidade de se comunicar super bem, tem uma habilidade de diplomacia para trocar informações e avaliar com o outro. Fez 700 cursos de negociação, conhece as técnicas, conhece as ferramentas e ainda assim, num determinado tipo de negociação, com aquele determinado tipo de pessoa que fala um determinado tipo de palavra ou coloca um determinado tipo de informações, você não sabe o que fazer. Explode, vai para cima, recua, fica quieto, perde o chão, perde o controle, o raciocínio não funciona. Né? Esse é um processo. Então, o que eu estou querendo dizer? A negociação autêntica é aquela onde você vai começando a conhecer mais você, e a primeira negociação funciona bem, porque é a negociação com você. Depois é uma questão de instrumentalizar historicamente, ou seja, fora, como fazer isso. Com técnica. Né? Então, a técnica não é o ponto de partida. A técnica é um meio para conseguir o que você está almejando. Com o outro, porque sem o outro você não consegue. Muitas coisas é só com a gente. A grande maioria das outras coisas é só com o outro. Né? Por isso que a gente tem que negociar o tempo todo. Perfeito. Tem uma pergunta já aqui e eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu fazer a minha depois e já te leio essa que está aqui. Me ajuda a olhar essas perguntas eu vou, aí pode também. deixar que eu vou vendo e vou te passando. Não se preocupa. O que me veio, como você falou, quando você começou a falar dessa questão toda de eu vou me tornando um bom negociador mais autêntico a partir da primeira, né? Conforme eu tenho esse olhar para mim. Mas e quando eu posso ter todo esse olhar para mim e eu sou um negociador, um advogado? Como eu ajudo o meu cliente a chegar nesse ponto? Esse é um ponto. E a outra que eu já vou ler, que você pode, acho que tem um pouco de relação, a Cristina perguntou, numa negociação, como avaliar a autenticidade do outro? Então, primeiro, como ajudar meu cliente a chegar nesse ponto? E aí, como avaliar o outro lado, se ele está sendo autêntico? Que interessante, né? A gente já quer fugir da gente mesmo e avaliar a autenticidade do outro. Vamos pensar nos outros, que é mais fácil. Brincadeira, Cristina, mas realmente isso pode ser uma fuga, sim. Que a gente já quer avaliar a autenticidade do outro, né?
Em negociação tem um princípio que é muito interessante, que é seja 100% confiável, mas não tão confiante. Né? Ou seja, porque você não sabe quem está à sua frente. E mesmo que você saiba, você, assim, é interessante, né? A nossa cabeça funciona assim. Não, eu posso confiar na Jaque. 100%. Né? E a gente põe, porque a gente fez um processo e funcionou, né? E deu tudo certo. A gente esquece que a vida muda, que a vida é dinâmica, que as prioridades mudam, tá vendo? E as pessoas acabam, é interessante, porque quando a gente começa a estudar mais a fundo o processo de confiança, a gente vê que confiança não é alguma coisa que está ligada só à boa fé, tá vendo? A ser uma pessoa confiável porque você tem boa fé e boas intenções. Não. Se você, por exemplo, não se organiza bem dentro do seu tempo e não me entrega as coisas que eu pedi, eu passo a não confiar mais em você porque você não consegue se organizar e me dar o resultado que eu preciso. Se você combinou uma coisa comigo e no meio do caminho as suas prioridades mudaram, tá vendo? Aconteceu alguma coisa com alguém da sua família, tá vendo? Você precisou reorganizar uma série de coisas e não vai conseguir fechar um compromisso que você tinha montado comigo, tá vendo? Eu posso ficar chateado, eu realmente posso perder um pouco da confiança, sim, mas não foi porque você queria, tá vendo, me dar o tombo, passar a perna. Tá vendo? A mesma coisa acontece com a autenticidade. Eu preciso, a partir de mim, né, como diria, não me engano, Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Então eu preciso medir, eu preciso começar a me medir primeiro, começar a entender a mim mesmo, né? E a autenticidade do outro tem a ver com a nossa capacidade de honestamente fazer as perguntas que podem ser feitas, que precisam ser feitas, e levar em consideração o longo prazo, Cristina, tá vendo? Por quê? Porque se você está me falando de uma negociação episódica, tem um modo de você se impostar. Se você está me falando de uma negociação contínua com aquela pessoa, tá vendo? É uma negociação que tem um relacionamento, é repetitivo, tem um relacionamento de longo prazo, mesmo que seja todo momento, mas né, tem um vínculo de continuidade, também tem um outro modo de se impostar. Né? Então, é como se você... Depende do contexto que você está falando também. Né? Se é um contexto pessoal, se é um contexto afetivo, se é um contexto profissional, se é um contexto contratual, em que contexto que é. Né? E, bom, porque isso também é um modo como eu faço as mentorias também, como eu faço os coachings. As pessoas vão entendendo melhor os seus contextos, entendendo melhor a si mesmos e entendendo melhor como que transformam esse processo de entender melhor a si mesmo, aí sim, nos seus interesses, nas suas necessidades. Como negociar com o outro para atender aquilo que é importante para você. A mesma lógica, já que serve para o advogado que quer ajudar o seu cliente. Tá vendo? Entender efetivamente, porque de forma geral, né, quando uma pessoa procura o advogado, ele está com um problema para resolver. Né? De forma geral, porque tem tantas outras possibilidades. Né? É um contrato, quero montar, eu quero uma parceria para fazer com aquela pessoa. Aqui eu estou com uma situação preventiva, eu quero só me prevenir, né, e tal. Mas quando, vamos imaginar, boa parte das vezes é quando tem um problema. Né? E aí, entender esse problema, na cabeça do advogado, outro dia li uma entrevista de uma revista que é produzida onde eu leciono, que é a Antônio Meneghetti Faculdade, e o grupo, né, do grande projeto educacional que é feito, produz também uma revista chamada Performance Leader, que fez uma edição especial agora dos 10 anos do curso de Direito da faculdade, e na capa está o Ives Gandra. Né? E uma entrevista bem extensa, e um dos aspectos que quando se pergunta para ele
como se forma, o que você, o que o senhor aconselha para os advogados que estão se formando, né? E ele diz, conhecimento geral, não só jurídico, conhecimento geral do ser humano, de como ele se expressa nas artes, como ele se expressa na história, como ele se expressa como ser humano, né? Então, entender um pouco de psicologia, entender um pouco de arte, entender um pouco de história, de cultura geral, ou seja, o direito é isso, né? O direito é relação social, né? Como essas relações sociais podem funcionar. Se eu olho só pelo ângulo da lei, eu estou vendo um aspecto muito limitado do ser humano. Então, o advogado pode olhar, ter um olhar maior, mais amplo, e entender o que é que essa pessoa precisa, qual é o problema dela, né? O que eu posso ajudar ela a resolver, entender especificamente quais são os interesses, porque boa parte dos interesses são autênticos e tem a ver com aspectos objetivos, e boa parte dos interesses são para satisfazer o ego. Né? Ó, o São pessoal concordando com questões você aqui, ó. relacionais. Todo mundo. Então, Conhecimento geral como ser humano, direito realmente de uma ação, palminhas, perfeito, cada pessoa tem sua marca. É que é tão difícil, né, Marcelo? A gente vive num mundo que valoriza cada vez mais a tecnocracia, né? Então, assim, hoje em dia não é um advogado de família, é um advogado especialista em divórcio que fica mais do lado da mulher. Então, isso foi criando uma tendência das pessoas ficarem com um foco muito minúsculo, né? Então, assim, eu acho que o que vem trazendo nesses últimos anos, e eu concordo totalmente, assim, acho que a gente tem que, inclusive, fazer cursos de outras áreas para não ficar tão focado nisso, entender de comportamento humano, realmente, de cultura social, de literatura, para abrir essa visão, né? A gente está nesse momento, assim, que eu acho que faz muita diferença. Eu percebo uma diferença grande do período que eu me formei, já tem 20 anos, né? Que a gente tinha essa coisa, tem que ser especialista, vai, estuda, não sei o quê, vamos cada vez. E aí hoje eu já vejo muito advogado, como esse que você citou, muitas pessoas falando, vamos abrir, né, esse leque para poder ver o que mais importa, que você começou lá falando, achei perfeito. O que importa é ser humano, né? Uma relação de humano para humano, e é isso que vai fazer a na base diferença. estão todos. Na base, todos somos seres humanos, né? Em todas as relações, em todas as situações, empresarial, societária, de business, comercial, institucional, profissional, comunitária, familiar, afetivo, tá vendo? O ser humano em todos os seus, né, suas facetas. Na base, somos todos humanos. Então, por isso que eu fui estudar mais a fundo, né, como funciona a personalidade, como funcionam as dinâmicas, né, do homem, como ele é organizado e estruturado, integralmente. Como a medicina também acontece isso, né, já que você está falando aí no direito. Os médicos ficaram tão especialistas num determinado, especialista do pé esquerdo, especialista do pé direito, outro especialista do pulmão direito, outro especialista do pulmão esquerdo, e, né, esquecem da integralidade, né, que somos nós. Não só o corpo humano, tá vendo? É esse conjunto de trilhões de células, de órgãos integrados perfeitamente, né, de modo mágico, quase assim, fantástico, mas também os nossos aspectos humanos psicológicos também, tá vendo? Tem uma integração, tem que ter uma integração entre... Porque no final das contas a gente que separa essas coisas, né? Conscientemente, mas é tudo junto, né? Que a gente fica, né? Independentemente da gente pensar, o nosso pulmão está funcionando. Independentemente da gente decidir, né? A gente não fala coração bate mais rápido. Está tudo acontecendo independentemente da gente. O fato é que depois a gente não consegue juntar as peças, fazer as integrações, né? Então, uma pessoa, quando tem uma situação, por exemplo, quando você fala do advogado com o cliente, normalmente o problema do cliente está mobilizando toda a vida dele. Toda a vida dele. E se for uma questão de família, então, mais ainda. Né?
não está funcionando. Não vai, e o reflexo é muito forte, tá vendo? Enquanto ele não resolve aquilo do modo, né, que alivia a tensão, que se restabelece, né, os padrões de normalidade para a vida funcionar, é como uma disfunção fisiológica mesmo, do corpo, tá vendo? Sei lá, você está em um determinado momento, uma crise renal. Só que o teu Você corpo vai todo tá trabalhar? batido, né? Não é só o Você rim. não consegue. Não dá Você não consegue. Você vai ter é, que fortalecer o teu corpo todo para ajudar o é, rim. Né? O verdade. princípio da acupuntura faz muito isso. Né? Eles liberam os lugares, né, os aspectos dos órgãos que podem, depois, naquela integralidade, um ajudar o outro. Então não vai direto. O problema é no rim. Vamos abrir o rim, vamos ver o que está acontecendo. Não, qual é a relação do rim com o fígado, com o baço, com o pulmão, com uma série de outras coisas. E aí entende-se o ser humano de uma maneira integral. Se a gente olhar para os problemas negociais desse modo também, tá vendo? A gente tem uma chance muito maior de entender o que está em jogo toda vez que a gente vai para as nossas negociações. Mas é mais do que isso. Quando a gente está negociando, pode ser no dia a dia. Né? Exatamente nas negociações mais simples, a mesma lógica de uma negociação simples é levada para uma negociação complexa. Né? Porque ali também está em jogo, mesmo que de forma micro, a sua vida. Sua vida não está em jogo quando você vai assinar um contrato de milhões só. Né? Ela está em jogo todo dia, todo momento. O que você faz? Então, como é que você negocia com você mesmo? Tem um reflexo depois, como é que você negocia com os outros, né? O resultado que você atinge. É um processo psicossomático. Né? As pessoas falam psicossomática, parece que é só doença. Não, Doença. psicossomática é o processo total que a gente faz. Por exemplo, quando você pensa em alguma coisa, essa é uma atividade psíquica, tá vendo? Se você falar assim, Jaque, pensa no que você vai fazer no Natal, no Réveillon. Você é capaz de se jogar lá na frente e falar, eu acho mais ou menos que vai acontecer isso, a gente vai estar planejando desse modo, tá vendo? A gente consegue ir, voltar, pensar em coisas do passado, ir para frente. Isso tudo é um processo psíquico. Mas quando você pensa, eu falo, pensa e me conta, e você começa a falar, quando você fala já é um processo somático. Olha que interessante, tá vendo? Você pensa e fala, verbaliza, você concretiza o que você está pensando. Ou você pensa e escreve. Ou você sente algo e faz um quadro, uma pintura. Tá vendo? Olha que Analisa. interessante. O processo psicossomático é o tempo todo acontecendo. Nas negociações, o que acontece no teu comportamento, né? No teu modo de falar, no teu modo de raciocinar, no teu modo de propor. E isso tem a ver com uma coisa que eu acho bem importante a gente frisar, né? A coerência, né, Marcelo? Porque eu falo muito isso para os meus alunos. A gente vende essa ideia de colaboração. Travou a imagem? Tá aqui. Tá me Não, vendo? tá aqui, tá aqui. Tá, pra mim deu uma congelada na tua. Não sei se foi só Eu pra tô mim. Aqui vocês estão congelado vendo, ainda? gente? Não, agora já Eu tô voltou. Tu te congelado? ouvi até. Voltei, pronto. Não, tá indo. Eu acho que isso tudo que você falou tem muito a ver com a coerência, né? De você, quando você fala de sabe, fazer isso tudo que você falou, seja numa negociação complexa, seja no teu dia a dia, é ser no dia a dia exatamente tudo isso que a gente está desde o início da live falando, né? De autoconhecimento, de focar em você, antes de habilidades soft skills, né? Vou focar nas soft skills. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que me parece que a gente precisa ainda falar tanto sobre esse assunto, né? Eu acho que é tão importante se tocar nisso, uma coisa tão simples, mas a gente precisa sensibilizar, eu diria, as pessoas sobre isso. Né? Existem muitos ambientes colaborativos onde a gente às vezes não deixa de aplicar em casa e espera aquele momento que eu vou para uma mediação ou para uma negociação com o meu cliente, seja como advogado, seja como mediadora, para fazer aquilo tudo. Mas, na verdade, isso começa dentro de casa, com a família em volta, com você no teu dia a dia. Sempre. Esse é o percurso que eu faço nos meus cursos, né?
Uhum. Qualquer assunto que a gente está tratando, mesmo de soft skills, eu sempre levo para self skills também. Então, é sempre uma coerência que você precisa estar integral, né? Você tem que ter essa autenticidade, né, daquilo que você fala e do que você faz. Olha que interessante, a gente não comunica só com as palavras e só com o corpo. A gente comunica também com a nossa intenção. Então já teve de frente de uma pessoa que ela está te falando uma coisa e você está sentindo outra. Uhum. Você está sentindo que não Não é bate. aquilo que ela está falando. Uhum. Apesar dela estar com o corpo e a voz e a fala e o conteúdo que ela fala todo alinhado. Entendeu? Mas você sente, né? Tem uma semântica aqui diferente que acontece. Então, é isso também. O que você está comunicando para os outros? Né? De verdade, autenticamente. Né? Aquilo que você vive para você e que você está dizendo para o outro que funciona, ou é só da boca para fora, né? Exatamente. Então, nos cursos a gente sempre faz um percurso de primeiro verificar a si mesmo, usar as ferramentas consigo mesmo, né, e sentir os limites e as forças e fraquezas, porque depois fica mais fácil de você começar a usar com os outros. É como se nós fôssemos o nosso próprio laboratório. Né? Começa com a gente, né? E Isso que você começa com a falou, gente. eu chamo nos meus cursos de balelômetro. A gente tem um termômetro de balela. Que a gente olha para a pessoa, pode estar tudo certo, o discurso está legal, mas assim, você vê, tem alguma coisa ali que não casa. Tá. Exato, exato. Né? Não, e isso é cada vez mais, hoje, cada vez, muito, mas já há um tempo, né, que agora está ficando mais aberto, assim, mas muito estudado e trabalhado. Por exemplo, eu dou aula no MBA, que o MBA é em Business Intuition, Oh, que legal. né, identidade empresarial. Então, é um lugar onde é um percurso onde se trabalha o líder, o ser humano, né, entendendo a si próprio, né, dentro do seu, do seu, da sua estrutura e condição humana com aplicação no business. Aí entra todos esses percursos que a gente está conversando aqui, tá vendo? Ou seja, mas isso há muitos anos, tá? Então, muitos empresários, muitos executivos, muitos gerentes, coordenadores, profissionais, advogados, né, nessa turma que eu estava agora, semana passada, domingo, tinham vários advogados, né, entendendo essas por quê? Porque todos querem entender na base como funcionam a si próprios, como é que funcionam as suas relações, né, para aumentar a sua capacidade de realização, de expansão. Porque no final das contas, Jaque, por que as pessoas negociam? Para No final conseguir das coisas contas. melhores. Conseguir coisas melhores que conseguiriam não negociando. E por que conseguir coisas melhores? Ter uma vida melhor? Para ter uma vida melhor. Tendo uma vida melhor, o que eu alcanço? Felicidade, né? Sendo Satisfação, feliz, realização. o que eu sinto? Exatamente, tá vendo? A gente negocia por amor, no Verdade. fundo, no fundo, tá vendo? Então, Mesmo que o movimento. cara fale assim, não, eu estou negociando por amor ao dinheiro. Sim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Tá vendo? Ah, eu vou gastar, tá? Tá vendo? É atração. Eu estou negociando por algo que me atrai. Eu estou negociando por algo que eu preciso, que eu quero muito, ou seja, por algo que eu amo. Se você está amando as coisas certas para você, ótimo, você vai crescer. Isso se vê no resultado. Se você está amando as coisas que te destroem, você também vai ver no resultado. Então, Verdade. é no resultado do dia a dia que a gente vê como estão indo as nossas negociações, tá vendo? E eu acho que os advogados podem fazer um trabalho imenso com os seus clientes para ajudá-los a negociar também nessa perspectiva. Né? Na verdade, Sky,
caminho que a gente falou hoje aqui é direcionado para negociação, né? Que é nosso tema, mas serve para a vida, né, Marcelo? Eu acho que é quase que uma fórmula de como saber viver dessa forma, né, de autoconhecimento. Eu tenho, esse último ano especialmente, focado muito em autoconhecimento e tem sido tão transformador que cada vez mais eu falo para as pessoas. Foca nisso, né? Então é isso que realmente faz a gente entender o porquê disso tudo, desse movimento no lugar certo, né? O conhecimento em si, ele é um caminho, né? Ele é uma passagem, não é o fim, não é o fim, né? Então eu diria que o fim é autocrescimento, tá vendo? Autóctise, que é autoconstrução, quer dizer, autoconstrução na nossa existência. E isso acontece progressivamente, todo dia, né? Um alimento que eu escolho, eu estou fazendo autópsia. Se foi para mim, né, está dentro da minha identidade, eu estou fazendo as relações que eu escolho, o modo como eu escolho estabelecer minhas relações, como alcançar as coisas que são importantes para mim, e eu faço crescimento. Então, o autoconhecimento não é o objetivo. Autoconhecimento é o meio que me permite alcançar, aí sim, o objetivo de me fazer constantemente, né, me construir constantemente, de forma autêntica, positiva, do ponto de vista porque me faz mais, me aumenta. Tá vendo? O objetivo é crescimento, não é. Concordo, é um Negociar caminho. também é um meio, né? É um modo de interagir, de conseguir coisas importantes para mim e para o outro. Né? Eu ficaria aqui ouvindo e conversando com você a noite toda, mas a gente está Saco. quase no fim. Eu quero te Sim, agradecer sim. por ter aceito esse convite. Eu acho que, como eu já falei para você, comentei no início, acho que é um fechamento legal da gente trazer o porquê essa jornada toda de falando de mediação, negociação, autoconhecimento, para a gente chegar em como utilizar isso de forma autêntica. Então, fiquei muito feliz de ter conseguido trazer você para fazer essa palestra aqui, conversar com a gente nessa live hoje. E quero passar para você, para que você possa falar dos seus projetos, dos seus cursos, convidar quem está assistindo. Muita gente vai assistir depois, fica sempre gravada a live. Uhum, Então, uhum. só te agradeço. A Eu palavra que está contigo agradeço, agora. eu que agradeço, Jaque, pelo convite, aí pela interação, poder te conhecer um pouco mais também, a gente poder fazer esse bate-bola, essa conversa tão importante. E eu tenho vários percursos de formação. Então, lá no Instagram mesmo, eu sempre coloco por lá as pessoas que quiserem. E por lá podem se comunicar comigo também, quem não tiver meu contato. E eu faço os percursos tanto de soft quanto de self skills. Né? Então, para início do ano, fevereiro, a partir de fevereiro, já tem percursos de... O que eu gosto de fazer muitas vezes? Tem livros que são fundamentais. São livros que são passagens para melhorar a nossa capacidade de interação e de negociação. Né? Então, conversas difíceis, eu tenho um grupo específico só do conversas difíceis, que a gente estuda e faz prática, estuda e verifica como é que eu posso colocar isso na prática enquanto entre um encontro e outro. E fizemos um grupo agora nesse semestre, vamos começar um outro grupo agora, mas esse mesmo grupo que estava no Conversas Difíceis, aí eu saio, abro um outro, entra outro grupo e vamos conversar sobre Além da Razão, que é uma obra que vai falar sobre o papel das emoções na solução dos conflitos. A gente vai estudar ela nesse semestre agora. Então, por exemplo, é um percurso que ajuda as pessoas a entenderem melhor a si mesmos em relação aos seus interesses no modo como são tratadas, né? Como isso conversa com a negociação, que é uma das obras fundamentais. Depois, outros percursos, esses vão mais para a advocacia também, que vamos conversar sobre uma obra chamada Beyond Winning, né, que no Brasil ganha o nome de Mais do que Vencer, tem a ver também com esse percurso das negociações jurídicas. E um percurso que eu faço, esse bem mais focado nessa estrutura que eu falei para você, identidade, emoção, razão, pensamento, etc., e ação, que tem o nome exatamente da identidade à ação virtuosa. Né? Como é que eu posso decidir o que é mais importante negociar? Entendendo a mim mesmo um pouco mais. Né?
e outros percursos que vão aparecer em 2023 com a Academia Marcelo Girardi, que eu lancei no final do ano, e vão ficar cursos lá e a gente pode interagir, enfim. Mas é só me procurar lá no Instagram e a gente começa as conversas dali também. Tem muita coisa que eu anuncio por lá. E esse é um percurso que me agrada muito, eu gosto bastante, né? Além das mentorias também, enfim, as pessoas querem aprender a negociar, enfim, de outro modo, particularmente ali com os seus próprios pontos, né? Então, é um percurso de desenvolvimento, basicamente de desenvolvimento de soft skills e de self skills, uma conversando com a outra para realizar todos os projetos que as pessoas têm, também com suas hard skills, nas suas áreas de atuação. Então, agradeço muitíssimo, Jack, para essa conversa, esse fim de ano, conversando sobre esse tema tão importante. Eu costumo brincar, quando é que começa o ano que vem? Começa agora. Né? Começa do jeito que você termina o ano, você já está se preparando para o ano, do jeito que você vai começar o ano que vem. Né? Do mesmo jeito que um dia começa na noite anterior. Né? Não começa quando o sol aparece no horizonte, começa quando o sol se põe. Tá ótimo, obrigada, Marcelo, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vou deixar a live gravada, vi algumas pessoas perguntando. Já aproveita, se você está aqui, achou muito legal e acha que vale a pena recomendar para alguém. Então, assim, já recomenda, manda um aviãozinho ali que vai ficar gravada para depois o pessoal assistir. Obrigada a todo mundo. Marcelo, fechamos com chave de ouro essas nossas terças supremas. Gratidão imensa. Eu que agradeço. Tchauzinho, gente. Jack. Um abraço. Um abraço. É.